Pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou contar para vocês a história de uma mulher que nasceu na pobreza, mas se tornou sinônimo de luxo e de alta classe. Ela revolucionou a moda feminina ao juntar elegância com praticidade, transformando o pretinho básico no item que ainda hoje define uma mulher que se veste bem. Suas criações adornaram princesas e primeiras damas, além das estrelas mais famosas de Hollywood. Marilyn Monroe, por exemplo, dizia que a única coisa que usava ao ir dormir eram 2 gotas do perfume que leva o seu nome. Mas a personagem de hoje não era só por o glamour. Ela também se envolveu com o nazismo e tentou usar o antissemitismo para se livrar dos seus sócios. Hoje eu vou contar para vocês a história de uma das estilistas mais famosas de todos os tempos, Coco Chanel, que revolucionou a moda com coisas simples. E já que eu estou falando de moda e de simplicidade, vocês que me acompanham sabem que eu adoro um pretinho básico também, né? Eu sempre gravo vídeo aqui para o canal com camiseta preta. E essa daqui é muito especial. Essa camiseta é uma camiseta da Insider. As roupas da Insider, elas vêm com uma grande variedade de cores. Da outra vez eu gravei com uma cinza, mas dessa vez eu voltei pro pretinho básico. E que é muito legal porque esse preto aqui realmente não desbota. Vocês podem lavar à vontade, que ele continua com a mesma cor firme e forte. Nem precisa passar logo depois de lavar, porque ela desamassa com o calor do próprio corpo. Além disso, as camisetas da Insider, elas são super confortáveis, leves, não juntam o suor, vestem super bem, não importa qual é o seu tamanho. Essa daqui que eu estou usando, por exemplo, é a G, mas eles têm desde o P até o extra grande. Então, vocês vão conseguir um tamanho para vocês. E para vocês que me acompanham, a Insider preparou uma promoção especial. É só usar o cupom RESULTE12 na loja para conseguir 12% de desconto. Eu vou deixar o link aqui embaixo, uma mensagem fixada para vocês terem acesso direto, tá legal? Vamos então ao vídeo de hoje. Gabrielle Bonner Chanel nasceu em 19 de agosto de 1883 em Saumur, na região do Loire, oeste da França. Ela era a segunda filha de Albert Chanel, que era um mascate que vendia roupas nas ruas, e a sua mãe, a mãe de Chanel, era Jeanne Deville, uma lavadeira. Quando Chanel nasceu, os pais ainda não eram casados. Jeanne deu à luz num hospital para pessoas pobres. Como o pai da criança estava viajando, nenhum dos dois, nem o pai nem a mãe, estiveram presentes na hora do registro da criança. E o sobrenome dela saiu errado, saiu Chasnel. Mas Chanel nunca mandou consertar o registro, porque teria que revelar que nasceu num abrigo para pobres. A família de Jeanne acabou pressionando Albert para se casar com ela e legitimar as 2 filhas. Depois disso, eles ainda tiveram mais 4 crianças e toda essa família foi viver no sudoeste da França, morando espremidos em um só quarto. Gabrielle tinha 11 anos quando a mãe morreu e o pai colocou os filhos homens para trabalhar e as meninas foram enviadas para um orfanato de freiras. Chanel não gostava de dizer que tinha sido abandonada no orfanato e contava histórias de ter sido mandada para morar com as tias, enquanto o pai havia ido tentar fazer fortuna nos Estados Unidos, o que não era verdade. Mas, de fato, Chanel tinha contato com algumas tias e foi na casa delas que ela foi introduzida à moda. Gabrielle gostava da vida disciplinada e simples do orfanato, mas odiava as regras, como toda hora rezar e fazer silêncio. As meninas ficavam no convento até completarem 18 anos, quando deveriam sair, casar e constituir família. Para isso, elas eram ensinadas pelas freiras a costurar, para que elas pudessem preparar o próprio enxoval. Mas em vez de procurar marido quando saiu do orfanato, Chanel fez da costura a sua profissão. Em 1901, ela foi morar numa pensão para meninas católicas na cidade de Moulins e conseguiu emprego como costureira. Nas horas vagas, ela começou a cantar num cabaré frequentado por oficiais de cavalaria e reforçava o orçamento com as gorjetas. Foi nesse cabaré que ela ganhou o apelido de Coco, por causa da música que costumava cantar. Kika vi Coco. Quem viu Coco? E para quem tá sério que deve estar tirando sarro, dando risada, Coco, no caso, é
algo, é um apelido carinhoso, tipo querida, mais ou menos. O sonho dela era se tornar cantora e por algum tempo ela investiu nisso, chegando a fazer audições em teatros, mas a voz dela não era muito potente e ela não conseguia passar nos testes. Ela acabou abandonando a ideia e se focando na carreira como costureira. A primeira grande virada na vida de Chanel aconteceu em 1906, quando ela chamou a atenção de um frequentador do cabaré, Etienne Balsan. Balsan não era só um oficial de cavalaria, ele era o herdeiro de uma família riquíssima, dona de uma tecelagem que fornecia uniformes para o exército francês. Logo, Balsan e Chanel se tornaram amantes e ele a levou para viver num castelo que ele possuía no norte da França. Foi esse o primeiro contato dela com a vida da classe alta. Ele a levava para caçadas e jogos de polo, dava festas com ela ao seu lado e cobria ela de joias, vestidos e tudo mais sofisticado que existia na época. Dessa forma, ela aprendeu que podia conseguir o que queria seduzindo os homens. Chanel aprendeu a montar e o contato com os esportes fez com que ela começasse a pensar como conciliar elegância com conforto. A silhueta elegante na época envolvia o uso de espartilhos e tornava difícil a mobilidade da mulher. Ela também ficava entediada por não ter com o que se ocupar, então ela começou a produzir chapéus. Esses chapéus eram menores e mais simples que os usados na época pelas mulheres e começaram a fazer sucesso dentro do círculo da alta sociedade de amigos de Balsan, que tinha passado também a ser o círculo de amizade dela. Um desses amigos era um empresário britânico chamado Arthur Capel, conhecido como Boy, que jogava polo com Balsan. Boy Capel e Chanel se apaixonaram e ela trocou o diamante em 1908. Balsan parece que não se importou muito com isso, porque todos continuaram sendo amigos. E ela aproveitou da disputa entre os dois pelo corpo dela quando decidiu se mudar para Paris e abrir uma loja informal de chapéus em 1909. Boy deu dinheiro para o negócio e a instalou no seu próprio apartamento na cidade. Já a loja ficava no apartamento de Balsan. Balsan costumava receber a sociedade parisiense no seu apartamento e assim Chanel teve a oportunidade de conhecer atrizes, socialites e outras mulheres que eram referência na moda na cidade. No ano seguinte, 1910, ela conseguiu uma licença como chapeleira e abriu sua primeira boutique, a Chanel Modes. Os negócios começaram a ir bem depois que uma atriz chamada Gabrielle Dorziat usou um dos chapéus da boutique durante uma peça. Dorziat era um tipo de influencer da moda na época e por causa disso todo mundo queria comprar na Chanel Modes. Enquanto o nome dela começava a ser conhecido no mundo da moda, ela continuava vivendo uma história de amor com Boy Capel. Sempre que ele estava na França, os dois estavam juntos e costumavam passar longas temporadas em locais de veraneio, como Deauville, na Normandia. Deauville era um balneário de pessoas de alta classe. Por causa da diferença social entre eles, dificilmente Boy iria pedir Chanel em casamento, mas ela tinha esperanças de que ele fosse se aquietar ao lado dela. Mas isso nunca aconteceu e ele acabou tendo várias amantes além dela. Foi nessa ocasião que Chanel começou a pensar seriamente a respeito da moda feminina do período, das saias compridas e de tecidos pesados e nos espartilhos, e começou a criar roupas mais adequadas para mulheres de vida mais ativa. Em 1913, Chanel abriu em Deauville uma boutique com investimento de Capel. Além de chapéus, ela começou a vender roupas que podiam ser usadas para esportes, uma revolução na época. Essas roupas eram feitas de jersey ou de malha, que eram tecidos até então usados apenas para roupa de baixo masculina. Além de mais resistentes, elas eram leves e tinham bom caimento, permitindo fazer vestidos soltos e confortáveis para quem se mexia bastante. Além de vestidos, Chanel também vendia casacos, suéteres e o seu primeiro grande sucesso, a blusa marinière,
ou marinheira. A blusa era de manga comprida, branca e azul, inspirada nas roupas usadas pelos marinheiros. Esse padrão simples ainda hoje pode ser visto com frequência em vitrines de roupas. Para divulgar suas criações, Chanel recrutou duas modelos, sua irmã mais nova, Antoinette, e sua tia, Adrienne, que era quase da idade delas. As duas vestiam as criações e iam andar pelas ruas do Ville, falando com pessoas e fazendo propaganda da boutique. Embora muita gente torcesse o nariz para o estilo que Chanel estava desenvolvendo, ela tinha descoberto um filão que ninguém sabia que existia e logo todo mundo queria vestir as roupas dela. O sucesso foi tão grande que levou apenas 3 anos para ela devolver para Boy o investimento dele. Mais tarde, Chanel abriu uma segunda loja em Biarritz, numa das praias mais elegantes da França. Em Biarritz, ela conheceu o grão-duque Dmitri Pavlovich, um primo do czar da Rússia, Nicolau II, e um dos assassinos do Rasputin. Eu já falei sobre ele nesse vídeo aqui. Os dois se deram muito bem, mas na época ficaram só na amizade. Com a Primeira Guerra Mundial, passou a haver uma certa dificuldade na área da moda por causa da escassez de tecidos. Outra mudança devido ao conflito foi que as mulheres passaram a ajudar no esforço de guerra, o que requeria roupas menos complicadas que permitissem mais movimento. Chanel abriu sua primeira boutique de roupas em Paris, na rua Cambon, número 31, a alguns metros de distância da loja original. Ela começou a pegar inspiração nas roupas militares, desenhando casacos de flanela, saias retas de linho e conjunto de saia e casaco, que acabaram se tornando uma de suas marcas registradas. Também fazia vestidos de noite enfeitados com rendas e pedrarias. Já em 1917, revistas estrangeiras indicavam sua loja como uma das melhores de Paris. Com o fim da guerra, entrou na moda a silhueta tubular criada por Chanel com vestidos soltos que não marcavam a cintura. Mas a vida pessoal dela estava num dos piores momentos. Em 1918, Boy Capel se casou com uma aristocrata inglesa, mas o relacionamento com a amante continuou. Em 22 de dezembro de 1919, ele estava na França, provavelmente a caminho de passar o Natal com Chanel, quando sofreu um acidente de carro e faleceu. Chanel insistiu para ser levada ao local do acidente, onde caiu em lágrimas. Ela tinha os negócios para tocar adiante, mas nunca esqueceu o Boy. Ele foi mais que um amante e um investidor. Ele serviu de inspiração para Chanel a vida inteira. A maneira como ele se vestia influenciou a forma como ela transformou peças masculinas para o guarda-roupa feminino, como os suéteres, blazers e também as cores. Na época, as mulheres costumavam vestir cores vibrantes. Preto, por exemplo, só era usado para luto. Chanel introduziu no guarda-roupa feminino esse e outros tons neutros, como o cinza. Ela chegou a jurar que iria convencer todas as mulheres a se vestirem de preto e conseguiu. Nos últimos 100 anos, não há uma só mulher elegante que não tenha pelo menos um vestido preto no armário. Outra grande influência veio poucos anos depois, quando ela reencontrou o grão-duque Dmitri na casa de uma amiga em comum. Desde a queda da monarquia na Rússia, Dmitri estava vivendo na França e logo ele e Chanel começaram um romance. Embora tenham ficado juntos só por 1 ou 2 anos, ele abriu para ela um mundo novo de referências e as novas criações dela começaram a mostrar influência das roupas e dos bordados russos. Chanel até ajudou a irmã de Dmitri, a grã-duquesa Maria Pavlovna, dando um espaço no estúdio para ela trabalhar. Os bordados e chapéus de crochê de Maria se tornaram ponto alto da marca em determinado período. Além das roupas, Dmitri apresentou a Chanel as joias fabulosas dos Romanov. Ele não tinha muito dinheiro, então ele costumava presentear a amante com algumas delas. Um desses presentes foi um colar de pérola que pertenceu à mãe dele, que era extraordinária, tanto pelo comprimento
quanto pelo tamanho das pérolas. Chanel se apaixonou por elas e pelo resto da vida, colares de pérolas de várias voltas foram os seus favoritos. Não demorou muito para que todo mundo quisesse um também. E para ser acessível, a Chanel começou a vender bijuterias de alta qualidade. Mas a maior contribuição de Dmitri para o estilo Chanel veio quando ele a apresentou ao perfumista Ernest Beau, que tinha criado fragrâncias para a corte imperial russa. Chanel teve a ideia de encomendar a Beau um perfume que combinasse com o espírito mais independente das mulheres da época. Até então, nenhuma outra casa de moda tinha um perfume só seu. Diz a lenda que ele apresentou 24 vidrinhos com combinações diferentes e ela escolheu o quinto. Daí teria surgido o nome do seu perfume, Chanel número 5. A verdade é que a Chanel gostava muito do número 5, era o número preferido dela e ela achava que esse número lhe dava sorte. E realmente o número 5 dela deu muita sorte nesse caso do perfume. Ela própria idealizou o frasco do perfume. Ela decidiu por linhas simples que fizesse o frasco chamar tão pouca atenção que fosse quase invisível. A inspiração veio de um jogo de toalete masculina do seu adorado Capel. O Chanel número 5 é o perfume mais vendido do mundo e graças a ele, hoje todos os grandes estilistas têm a sua própria fragrância. Ainda nos anos 20, Chanel lançou outras novidades que se tornaram ícones de moda. Um é o Tailleur Chanel, um conjunto de saia e blazer feito num tecido chamado tweed. Ela conheceu esse tecido, que na época era mais usado para homens, por meio de um outro amante inglês, o Duque de Westminster. O Tailleur apareceu numa coleção pela primeira vez em 1923, mas ficou famoso a partir dos anos 1950, quando a estilista redesenhou a peça. A primeira-dama dos Estados Unidos, Jacqueline Kennedy, adorava esse design e estava vestindo um Tailleur Chanel cor-de-rosa no dia em que o seu marido, o presidente John Kennedy, foi assassinado. A outra contribuição dela para a moda consegue ser ainda mais popular que o vestidinho preto, o bronzeado. Até então, o padrão de beleza era ter a pele o mais clara possível, porque pele morena era sinal de uma pessoa de classe baixa, que precisava trabalhar ao ar livre para viver. As mulheres da elite faziam de tudo para não se bronzearem nem um pouquinho. A vitamina D delas deveria ser baixíssima, né? Mas com a Revolução Industrial, cada vez mais os trabalhadores e as trabalhadoras começaram a passar o dia inteiro dentro das fábricas, quase sem ver a luz do dia. Então, de repente, todo mundo ficou pálido. E só quem tinha dinheiro podia tomar sol. E a Chanel foi uma dessas primeiras pessoas. Ela gostava de ficar ao ar livre, seja na praia ou cavalgando. E um dia ela estava num cruzeiro no Mediterrâneo e acabou passando tempo demais no sol. Quando ela desembarcou, estava bronzeadíssima e não demorou nada para que as outras mulheres achassem aquilo lindo e quisessem ficar morenas como ela. Chanel também acabou envolvida com as artes, novamente graças ao Grão-Duque Dmitri. Ele a apresentou a Sergei Diaghilev, coreógrafo da famosa companhia de dança balés russos, e por meio dele Chanel conheceu o compositor Igor Stravinsky. Além de ter um caso com Stravinsky, Chanel mergulhou de cabeça no mundo do balé. Ela não só desenhou figurinos para os balés russos, mas também financiou a montagem de A Sagração da Primavera e outros trabalhos do grupo exilados em Paris. Em 1931, Dmitri a apresentou para outro amigo, o produtor de cinema Samuel Goldwyn. Goldwyn queria que ela desenhasse roupas para algumas das grandes estrelas de Hollywood usarem em cena e estava disposto a pagar $1 milhão para isso, o equivalente hoje a 400 milhões de reais. Chanel odiou Hollywood, achando tudo muito de mau gosto. Ela gostava da simplicidade e os produtores esperavam umas roupas extravagantes, exageradas. E ela não se deu bem com nada daquilo. Em compensação, as estrelas adoraram as roupas de Chanel e várias se tornaram clientes pela vida toda, como Greta Garbo e Marlene Dietrich. Na França, Chanel desenhou os figurinos de um filme que é considerado um dos melhores de todos os tempos, A Regra do Jogo.
de Jean Renoir. Em 1937, Chanel se cansou de morar sozinha no apartamento que mantinha no mesmo prédio do seu estúdio e se mudou para o Hotel Ritz, um dos mais badalados de Paris, que fica a 5 minutos de caminhada da Maison Chanel. Ela alugou uma suíte gigantesca de 180 metros quadrados e a decorou com seus próprios móveis e objetos de arte, muitos dos quais ela ganhava dos seus amigos, como Jean Cocteau e Salvador Dalí. Além de morar, ela também costumava fazer as refeições no restaurante do hotel. Chanel viveu no Ritz por 34 anos até a sua morte. O seu apartamento ainda permanece como ela deixou, inclusive com muitas das obras de arte e móveis que eram dela. E pela modesta quantia de 18 mil euros, na baixa temporada, você consegue passar uma noite nele. Nada mal para quem tem dinheiro. Com a Segunda Guerra Mundial e a ocupação de Paris pela Alemanha nazista em 1940, vem à tona o lado sombrio de Chanel. Ela tinha certeza de que os nazistas iam vencer a guerra e, sendo uma sobrevivente, decidiu que precisava ficar do lado dos vencedores. Isso não era difícil, porque mesmo antes da chegada dos nazistas, ela já era uma antissemita, o que era uma das características do nazismo, como eu já contei nesse outro vídeo aqui sobre ideologia nazista. Na década anterior, Chanel também já tinha financiado uma revista que defendia ideias fascistas, publicada por um dos seus amantes, o ilustrador Paul Iribe. Mas como ela também financiou revistas de extrema esquerda, não dá para deduzir automaticamente a posição dela no espectro político. Aparentemente, ela era do tipo de pessoa que apoiava o que podia lhe beneficiar. Com a guerra, Chanel fechou todas as suas lojas, deixando 4 mil trabalhadoras desempregadas, e começou a fazer amizade com altos funcionários nazistas que tinham se instalado no Ritz. Esse contato foi facilitado pelo amante dela da época, o barão Hans von Dinklag. Dinklag era um diplomata alemão que também atuava como agente secreto. Ele apresentou Chanel para a liderança da inteligência nazista e ela usou esses contatos em benefício próprio em 1941. Nesse ano, ela tentou obter o controle total sobre o perfume Chanel número 5. Seus sócios eram a família Veitermeer, judeus que tinham fugido da França pouco antes da invasão nazista, e ela tentou usar a sua condição de ariana para tomar a parte deles. Não deu certo, porque já prevendo confusão antes de fugir, os Veitermeer tinham passado a propriedade para um cristão que devolveu tudo no fim da guerra. Mesmo sem conseguir dar um chega para lá dos seus sócios judeus, esse contato com os nazistas foi importante para ela. Chanel tinha um sobrinho chamado André Palace, que tinha sido criado como se fosse seu filho depois da morte da mãe dele, a irmã dela. Os dois eram tão próximos que havia boato de que ele, na verdade, seria filho de Chanel. André entrou para o exército francês e acabou sendo capturado pelos alemães, se tornando prisioneiro de guerra. Quando soube que o seu sobrinho estava vivo, mas preso pelos alemães, ela procurou os seus contatos para tentar libertá-lo. Os nazistas concordaram com uma condição: que ela se tornasse uma agente da inteligência alemã. Eles queriam que ela usasse a sua fabulosa rede de contatos para beneficiar os nazistas. Em 1943, por exemplo, quando a maré da guerra estava virando contra a Alemanha, ela procurou alguns dos seus amigos britânicos tentando abrir um canal de comunicação entre os dois países para o caso de os alemães pedirem um cessar-fogo. Ela foi, por exemplo, a peça-chave na Operação Chapéu Modelo, uma tentativa de estabelecer paz em separado entre a Alemanha e o Reino Unido. Nesse caso, ela serviu como agente de ligação entre a inteligência alemã e um dos seus amigos, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill. O plano falhou porque uma das agentes envolvidas denunciou Chanel, tornando tudo público. Curiosamente, existem documentos que mostram que Chanel era uma agente dupla que também teria participado da resistência francesa. O que não dá para saber é se ela passava informações dos nazistas para a resistência ou o contrário. Com o fim da guerra,
Chanel se mudou para a Suíça com Jim Klaga. Tudo isso por medo de ser processada pelo seu papel como colaboracionista dos nazistas. Mais uma vez, o seu círculo de amizades a salvou e Churchill interveio pessoalmente a favor dela. Chanel até resolveu a sua briga com os seus sócios judeus, os Wertheimer, e renegociou o contrato do perfume em 1947. Mas ela só voltou para Paris em 1953, quando reabriu suas boutiques, depois de quase 15 anos fechadas. Claro que com mais de 70 anos e afastada por um período tão longo, Chanel tinha parado no tempo em relação à moda. Todo mundo queria as criações do estilista Christian Dior, que lançou em 1947 o chamado New Look, que se caracterizava pelo busto realçado, cintura fina e saias amplas, um perfil que Chanel achava sem sentido. As roupas da Chanel, nessa época, eram vistas como algo usado por uma geração anterior. Além disso, muita gente evitava se associar com ela por causa da sua fama como colaboracionista. Mas vocês pensam que ela se intimidou? Nem um pouco. Ela procurou o seu sócio, Pierre Wertheimer, para negociar de novo o contrato deles e conseguiu mais capital. Em 1954, Chanel estava pronta para lançar a primeira coleção da sua nova fase e ela provou que ainda entendia de criar tendências. O tailleur redesenhado com um perfil mais quadrado se tornou um ícone de elegância. No ano seguinte, Chanel introduziu outras peças que se tornaram icônicas. Uma delas são os escarpins Chanel, abertos atrás e geralmente de duas cores. Chanel acabou se tornando o nome do modelo. A outra é a bolsa Chanel, uma evolução de outra que ela havia criado no final dos anos 20. Na época, as mulheres só usavam bolsas de mão e ela decidiu colocar uma alça na sua. Assim, não precisava ficar se preocupando em ficar carregando o acessório para tudo quanto era lado. Em 1955, Chanel teve a ideia do designer chamado 2.55, uma carteira de couro matelassé com alças feitas de correntes douradas. O desenho variou ao longo do tempo, mas esse continua sendo um dos produtos mais desejados da marca. Nos últimos anos, Chanel foi ficando cada vez mais solitária conforme seus velhos amigos foram falecendo ou se afastando. Uma das que permaneceram ao seu lado até o fim foi uma brasileira, Aimée de Herrem. Nascida Aimée Souto-Maior de Sá, Aimée foi uma das mulheres mais belas da sua época e, segundo diversos boatos, teria sido amante do presidente Getúlio Vargas. Aimée foi eleita pela Times em 1941 como uma das 3 mulheres mais elegantes do mundo, perdendo o segundo lugar para a Duquesa de Windsor. Aimée e Chanel chegaram a disputar a atenção do Duque de Westminster, mas depois acabaram se tornando amigas, mesmo após tomarem lados diversos durante a Segunda Guerra Mundial. Elas podiam ser vistas, já idosas, andando juntas pelas ruas de Paris. Chanel trabalhou até os últimos dias de sua vida no controle de sua casa de modas. Em janeiro de 1971, ela estava no estúdio preparando a coleção de primavera daquele ano, quando se sentiu cansada e decidiu ir para a cama mais cedo. Quando sua camareira foi ajudá-la, Chanel disse para ela: "Você vê, é assim que se morre." Essas foram as suas últimas palavras. Gabrielle Coco Chanel faleceu em 10 de janeiro de 1971, aos 87 anos. Seu caixão foi coberto de flores brancas e as modelos que trabalhavam para ela ocuparam as primeiras fileiras durante o seu funeral. Mais para trás estavam celebridades como o pintor Salvador Dalí e o estilista Yves Saint Laurent. Chanel nunca se casou e a maior parte do seu patrimônio foi herdado pelo seu sobrinho, André Palacio, e pelas 2 filhas dele. A família Wertheimer assumiu o controle da Chanel, que continua na vanguarda da moda internacional até os dias de hoje. Para quem quiser ver alguma coisa a respeito a mais, tem um filme chamado Coco antes de Chanel. Tá legal? E para quem gostou desse vídeo, não esquece aí de dar o seu like, seu dislike, seus comentários aí embaixo. Dá uma olhadinha se teu sininho tá ativado. Se não tá ativado, ativa ele. Não se esquece de se inscrever aqui no canal para ajudar financeiramente. Tem o link aqui embaixo do clube do canal e também o Pix passando aí na sua tela. Obrigado por assistir a mais esse vídeo e até o próximo. E não esqueçam, aí embaixo tem o cupom aí do desconto da Insider, tá legal? Um abraço.